Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ter mais uma aula de Geografia e vamos falar sobre profissionais, emprego e desemprego. Vamos lá? O que é emprego? O que é trabalho? Para que ele serve? Você sabe me responder o que seria trabalho e para que ele serve? Qual é a sua importância? Vamos pensar um pouco. Quando eu falo em trabalho, o que será que vem à minha mente? Sabia que na Bíblia já fala sobre o trabalho? Vamos ler o versículo então? Deus criou o trabalho e ele disse assim: Tomou, pois, o Senhor, Deus, ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então, desde que Deus criou o mundo, ele criou junto o trabalho. O trabalho é essencial para que a vida humana continue, para que a pessoa tenha dignidade, para que ela consiga adquirir aquilo que ela precisa. Então, Deus já ordenou isso, que nós trabalhar, que o trabalho é importante. Coloque Deus em seu trabalho. Como que eu posso fazer isso? A Bíblia nos explica. Lá em Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Você será feliz, você conseguirá aquilo que você precisa a partir do momento que você colocar Deus nos seus planos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, aqueles que estão ali fazendo um monte de coisa, sem buscar o Senhor, sem colocar o Senhor na sua vida, é tudo em vão, não faz sentido. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, nós precisamos colocar Deus em tudo o que nós fazemos, principalmente quando a gente trata de trabalho. E por que o trabalho é essencial? Por que as pessoas precisam trabalhar? Qual é a necessidade do trabalho? Será que as pessoas têm vaga de trabalhos para elas? Será que elas conseguem o que elas precisam? Então vamos ver o porquê desse trabalho ser tão essencial. Olha só quanta coisa o trabalho traz. Ele desenvolve suas habilidades, aquilo que você mais gosta de fazer, você fica ainda melhor, aprende coisas novas diariamente, recebe seu salário. Com seu salário, o que você consegue? Você consegue comprar alimento, uma moradia, luz, água, telefone, internet. A gente pode incluir várias coisas aqui. Escola para os filhos. Mesmo se a escola for pública, ou você tiver bolsa na sua escola, a questão do material, do transporte, de tudo que isso traz junto. Vestimenta, lazer, saúde e várias outras coisas. Aqui na questão do salário, a gente pode encaixar muitas coisas. Então, o trabalho é essencial. A gente precisa dele para a nossa sobrevivência. E quem não consegue trabalho? Como que fica a pessoa que não consegue trabalho? É muito complicado, né? A pessoa querer trabalhar e a pessoa não conseguir trabalho. Existem várias pessoas desempregadas no nosso país, infelizmente. E é uma situação muito chata e muito complicada. E o que será que acontece com essas pessoas? O mais prejudicado, tá, é o trabalhador e a sua família. Porque a sua família precisa desse valor em dinheiro para que ela consiga sobreviver com dignidade. E a pessoa que não tem emprego e ela está em busca disso, ela acaba ficando com uma baixa autoestima, tá? Por se sentir inútil ou ao convívio social, e isso muitas vezes leva o indivíduo à depressão, a uma tristeza muito grande. A família não conta com os rendimentos dessa pessoa e a qualidade de vida cai. Então, às vezes, quando o pai, a mãe ou alguém que precisa estar ajudando na renda familiar fica sem emprego, as condições da família ficam muito complicadas. A gente está passando um pouquinho isso agora nessa questão da pandemia, né? Muitas reduções salariais, pessoas que ficaram sem emprego ou autônomos que já não vendem mais como vendiam, né? E a gente acabou tendo que controlar nossas finanças. Isso também é muito importante, né? Um apoio. Às vezes não é porque a pessoa não quer trabalhar, é porque ela não está conseguindo. Então é muito importante o apoio da família nesse momento e a compreensão também. Houve um tempo em que somente os homens trabalhavam. Só os homens tinham direito a ter uma profissão, só os homens tinham direito a estudar. Isso não era algo disponível para as mulheres e para as meninas. Hoje em dia a gente sabe que não, né? Então, depois as mulheres conseguiram esse direito de trabalhar.
E isso é muito importante, a questão de todos termos o direito a ter uma profissão, a exercer aquilo que a gente gosta. Antes só os homens trabalhavam e as mulheres podiam exercer funções só domésticas, como lavar, passar, cozinhar, cuidar das crianças. Aí pouquíssimas mulheres trabalhavam em casas de famílias fazendo essas funções domésticas. Agora, ser médica, advogada, faz pouco tempo que as mulheres conquistaram esses direitos, certo? Então, é muito importante você valorizar essas mulheres. A gente fez isso na atividade anterior de geografia, onde você tinha que ver a rotina, né, de uma das mulheres que você convive. E você deve ter percebido o quanto essa mulher trabalha para conseguir sustentar a família e trazer bem-estar para todos que ali moram. E a gente vai falar um pouquinho sobre a carteira de trabalho. A carteira de trabalho ela é muito importante. Ela garante vários direitos ao trabalhador, tá? Ter a carteira de trabalho assinada traz direitos à aposentadoria, a seguro-desemprego, traz direito a férias remuneradas, muitas coisas que quem não tem acaba não ficando com mais dificuldade, tá? Pessoas que trabalham sem carteira assinada, elas acabam às vezes tendo algumas dificuldades nessa questão desses benefícios. É muito importante que as pessoas, mesmo que sejam autônomos, elas tenham a carteira de trabalho ali, o seu registro da sua função. É muito importante. É algo essencial para a vida do trabalhador. E a Organização Internacional do Trabalho, OIT, tá? Ela é extremamente importante, ela traz muitos direitos para os trabalhadores. Vamos ver quais são? Ela foi criada em 1919, ela pertence à Organização das Nações Unidas, que a gente conhece como ONU. Tem representação em 186 países, ela também está aqui no Brasil. Há diversos projetos que englobam essa organização. Os países membros devem garantir trabalho e salários justos, eliminar trabalho escravo, impedir o trabalho infantil e combater a discriminação no trabalho. Às vezes a gente acha que isso não acontece, né? A questão da escravidão, trabalho infantil e as pessoas serem discriminadas no ambiente de trabalho. Mas sabia que isso acontece e é algo muito triste. Olha só, em algumas regiões do Brasil, ou até no mundo mesmo, a gente ainda vê crianças trabalhando dessa maneira. Tá? Isso é muito triste, elas acabam fazendo isso para ajudar na renda familiar, crianças com uma renda familiar muito baixa que acabam tendo que trabalhar para ajudar a família. E também o trabalho escravo, né, que a gente está vendo a questão do Amazonas, onde pessoas são escravizadas, trabalham com nenhum ou com um salário muito baixo, um salário muito pequeno para sustentar sua própria família. Tá? Então, olha só, com salários baixíssimos, já pensou viver por R$ 66 por mês? É isso que muitos deles ganham, tá? Sem segurança de trabalho, sem contrato de trabalho, sem carteira assinada. Muitos deles sem poder ver a família. Então, eles são isolados de tudo. E vivem com o que a gente nem pode chamar de salário, né? Porque até para se alimentar durante o mês é praticamente impossível. E bullying na escola. A gente sabe que o bullying é algo que não é legal, mas isso acontece, isso é crime. Então, que a gente tenha cuidado com aquilo que a gente fala, sobre a questão da discriminação da pessoa por várias questões, por peso, por altura. Tem gente que sofre bullying por ser muito inteligente. Sabia disso? Então, que a gente tome conta disso, porque às vezes a gente fala do bullying como se a gente não fizesse, às vezes a gente acaba fazendo essa situação. Então, tomem cuidado com o bullying, tá? Ele é crime, não façam. E também tem pessoas que são discriminadas no seu próprio trabalho, por várias questões, por questões de raça, de religião, tá? Por questões culturais. Isso também é crime. A pessoa ser discriminada, às vezes, por ser mulher, a pessoa ser discriminada por a sua religião, ser discriminada por várias situações nas quais ela não precisaria estar passando por isso. Então, que a gente tenha consciência, a gente não faça mal para ninguém. Nosso Deus é um Deus justo, que quer que a gente seja justo com as pessoas também. Todo mundo tem direito a ser feliz. E você vai realizar as atividades da página 109, que a gente vai fazer a leitura, né, que está lá, e os exercícios da página 110. Tchau e até a próxima aula. Tudo de melhor para você.